recadinho chegando aqui da Eliane Brasil Rossi. Mariana, o meu pai trabalhou praticamente a vida toda à noite e hoje ele precisa de remédios para dormir. Dá dó, viu? Infelizmente, a impressão que eu tenho, Eliane, como leiga no assunto, é que realmente, né, essas trocas de turno, elas acabam influenciando realmente no dia a dia das pessoas e no sono, acima de tudo, né? O doutor Luciano, ele tem mais propriedade para falar sobre esse assunto conosco, e assim que ele tiver ok, Neto, você me avisa, a gente restabelece esse contato e vamos, então, trazer detalhes com relação a isso. Tem mais depoimentos chegando, porque a questão do sono mexe com todo mundo. A Inês Silva, também quero saber sobre o sono, viu? Eu demoro muito para pegar no sono e não consigo dormir mais pela madrugada, levanto cedo. Ai, que será que acontece? Ela está perguntando. A gente vai falar sobre esse assunto, viu, Inês? Tentar esclarecer essa sua dúvida e de outros mais, levando-se em consideração que cada um é cada um e cada organismo reage de um jeito. Doutor, muito boa tarde mais uma vez. Vamos retomar aqui esse bate-papo e falando sobre essa dificuldade que muitas pessoas têm de dormir de fato, né? 1/3 dos entrevistados diz que nunca procurou ajuda para esses problemas do sono, mas 70% admitem que uma noite mal dormida, ela influencia no estado emocional e, claro, também acredito que na nossa produtividade, né? Exatamente. Essa pesquisa que foi realizada pela ResMed entrevistou milhares de pessoas em cerca de 12 países e, obviamente, o Brasil foi muito bem representado e daí a importância de divulgarmos esse assunto. O que foi observado, né? Isso, obviamente, amplificado com a pandemia. Essa pesquisa foi realizada em momento de pandemia, mas mesmo em momentos pré-pandemia nós já sabíamos. O brasileiro, em geral, ele tem uma má qualidade do sono. E essa má qualidade pode ser decorrente de um hábito ruim de higiene do sono, o fato de ficar conectado até tarde na rede social, nas mídias, na internet, vendo streaming, e muitas vezes essa pessoa acaba postergando, atrasando a ida para a cama, né? Nós temos também uma verdadeira epidemia de insônia, fazendo com que as pessoas tenham uma dificuldade de induzir o sono ou de manter esse sono ao longo da noite. E tem muita gente também que está com a apneia do sono, fazendo aí os roncos frequentes, as pausas, certamente contribuindo para piorar esse padrão. Então, o que nós temos, na verdade, é uma verdadeira epidemia de distúrbios do sono, motivado realmente por maus hábitos de higiene do sono e também outros distúrbios que precisam ser apropriadamente tratados e que a gente possa melhorar a qualidade de vida como um todo, dada a importância dos distúrbios do sono na saúde. Doutor, que tipo de sinal que esse paciente, que essa pessoa, ela pode começar a observar com relação à dificuldade para dormir, né? É claro que a gente tem aqui inúmeros relatos da nossa audiência falando sobre isso. Eu tenho dificuldade, eu durmo tarde e tudo mais. Mas tem algum indício, algo que pode já chamar uma atenção especial para esse problema? Sim. O sono não reparador, a pessoa vai dormir e já acorda cansada, já é um sinal que chama atenção. Mesmo que ela fale assim, poxa, eu dormi 7 horas, o meu tempo habitual, e estou sentindo cansado. Provavelmente esse sono está fragmentado ou tem algum distúrbio do sono que está motivando essa fragmentação. Nós temos, por exemplo, a chamada apneia, como eu já destaquei, que pode estar ocorrendo mesmo em quem está dormindo a noite inteira. Nós podemos ter pessoas com as chamadas síndrome das pernas inquietas, em que é um distúrbio de movimento que pode também fragmentar o sono. Então, isso é importante. Então, um dos sinais é o sono não reparador. Outro sinal, o companheiro, companheira, familiares, amigos, amigas estão queixando que essa pessoa está roncando, também é um sinal relevante. Está com sonolência durante o dia, sem outros motivos aparentes, isso também é sinal de alerta nesse sentido, né? Então, nós temos que ficar atento para esse cenário e procurar uma avaliação correta para fazer um diagnóstico apropriado e também um tratamento específico para que a gente possa impedir as consequências desses distúrbios do sono. Consequências essas, Mariana, que vão muito além da qualidade de vida, a qualidade do sono propriamente cognitiva, etc.
Com certeza. Aliás, doutora, a gente sabe que tem muitas pessoas que dormem pouco e se sentem bem. Tem uma média de tempo aí que essa pessoa pode ou deve dormir à noite, que seria o recomendável pelos médicos? Mariana, dependendo da faixa etária, nós temos uma expectativa de horas em que a média da população dorme. Então, na faixa de adultos, existe uma média em torno de 7 a 8 horas, é uma média. Mas o nome já diz, nós temos pessoas que precisam de mais e nós temos pessoas que naturalmente precisam de menos sono para ter uma noite restauradora. O que é importante nós identificarmos é esse tempo. Todos nós sabemos, sem o uso de despertador e sem postergar a ida para a cama, quanto tempo, uma vez dormindo no nosso horário habitual, acordamos, nós estamos no geral bem. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês sabe, né? Então, claro, existem pessoas que estão com menor necessidade, dormem 6 horas e ficam bem, naturalmente, sem qualquer prejuízo de memória, de cognição, etc. O importante é que ela tenha esse sono natural. A maioria das pessoas, no entanto, que estão dormindo 6, 5 horas, 4 horas, estão privando o sono. Ida para a cama tarde porque precisa estudar, precisa trabalhar até tarde, mau hábito de sono, como eu já mencionei, necessidade de acordar muito cedo para pegar um transporte público, para deslocamento para o trabalho. Então, são esses fenômenos extremamente importantes no mundo real que acabam roubando o sono e, obviamente, limitando muito a saúde da pessoa como um todo. Doutora, a gente tem um relato aqui de uma ouvinte que está acompanhando o programa pelo YouTube. Ela disse: meu pai trabalhou praticamente a vida toda à noite e hoje ele precisa de remédios para dormir. Eu tenho até dó. E aí eu te pergunto, essas mudanças, né? Muitas pessoas que fazem esses turnos noturnos, elas acabam levando isso para uma vida toda. Realmente, esse é um caso específico ou realmente esse organismo ele vai ter uma dificuldade para voltar a dormir durante a noite, doutor? Esse relato apresentado é muito comum. Trabalhadores de turno acabam, por motivos óbvios, ficando acordados no momento que era para dormir. Com isso, nós vamos ter uma série de desregulações hormonais, incluindo a própria liberação da melatonina, né, um hormônio que ajuda na ciclagem aí do período que a gente chama do sono e do período acordado. Vai alterar nossa saciedade, a vontade de comer, predispõe muito ao ganho de peso, né? E traz consequências no dia seguinte. Muitas vezes essa pessoa, mesmo tendo a oportunidade de dormir durante o dia, acaba dormindo menos do que se ela estivesse dormindo habitualmente à noite. Cronicamente, certamente ela vai ter consequências. Algumas pessoas, quando saem desse turno, acabam regularizando o sono, muitas vezes até sem ajuda profissional ou às vezes com a ajuda de um profissional, e com o tempo ele acaba obtendo um sono regular. Mas, de fato, como o relato apresentado, algumas pessoas, mesmo saindo desse trabalho de turno, acabam perpetuando essa dificuldade e precisam de uma abordagem adicional, precisam investigar se tem algum fator desencadeante, ansiedade, depressão, se tem algum remédio que está influenciando nisso e também fazer um tratamento apropriado, algumas vezes com remédio quando extremamente necessário. Exatamente. Agora, tem inúmeros relatos chegando aqui, doutor, com relação a essa questão do sono, porque é algo que mexe realmente com todo mundo. E aí, a minha dúvida, antes de ler o próximo relato, é a seguinte. Na vida adulta, a gente consegue, por exemplo, voltar a ter um sono saudável? Porque chegou aqui o relato de uma ouvinte falando que ela só consegue dormir durante a madrugada, assim, por volta das 3 da manhã ela dorme e acorda às 6. Com esse vício, entre aspas, essa dependência que ela já tem, ela consegue, doutor, com um tratamento, com um acompanhamento médico, ter uma noite normal de sono? Ou ela já está acostumada, ela vai passar a vida toda sofrendo, entre aspas, dormindo essas 3 horas? Importante colocação, isso não tem que ser considerado uma situação normal. Pelo relato que foi apresentado, ela parece ter uma insônia inicial, e a dificuldade de induzir o sono. Ela provavelmente já exausta no meio da madrugada, acaba dormindo e acordando cedo. E aí o tempo de sono fica muito aquém do desejado, provavelmente às 6 horas da manhã, é o horário que ela precisa ir para o trabalho, por exemplo, ou tem atividades outras, dependendo do caso. Então, isso não tem que ser considerado uma situação normal. Ela, com essa insônia inicial,
ela precisa de fazer algumas atitudes. Por exemplo, ela precisa entender que a última refeição do dia precisa ser leve, o quarto precisa ser escuro, evitar alimentos gordurosos, alimentos que podem ter estimulantes, como alimentos à base de cafeína, por exemplo. Ela precisa desconectar de internet, de sono. Sair, não ficar parada, não ficar ali sofrendo de um lado para o outro, tentando exaustivamente dormir. O que ela precisa fazer nesse sentido? Saindo da cama, ela pode fazer uma leitura agradável, pegando um livro, por exemplo, de leitura agradável e, ao ter sono, voltar novamente. Persistindo, apesar dessa melhora na higiene do sono e persistindo com essa dificuldade para dormir, ela certamente deve procurar um profissional qualificado em medicina do sono para que possa orientar e tratar adequadamente essa paciente para que ela volte a dormir um número de horas compatível com, obviamente, o padrão dela. Certamente para impedir múltiplas consequências dessa pouca duração do sono e dessa insônia, claramente, que ela está manifestando. Doutor, eu vou aproveitar que a nossa audiência está aqui compartilhando situações e eu acho que muitas delas podem se enquadrar, porque eu estou lendo relatos aqui que me parecem ser de muitas pessoas, tá? Por exemplo, uma ouvinte falando assim: acordo cedo às 5h30 por conta da escola dos meus filhos, mas vou dormir cedo também. Às 9 já tô pendendo. Chega sexta-feira à noite, eu penso, amanhã é sábado, vou dormir até tarde. Mas chega às 6 da manhã, eu acordo, fico com uma raiva. Querendo ou não, a gente tem aquele reloginho, né, doutor? É difícil também para muitas pessoas que estão acostumadas a acordar cedo, estender e ficar mais na cama, né? Esse relato também é muito importante. O que ela está descrevendo é que ela adotou uma regularidade no padrão de sono. Então, ela se adaptou a uma necessidade. Eu preciso acordar cedo para levar os filhos para a escola e, por causa disso, e para respeitar o meu tempo de sono, eu acabo, então, dormindo mais cedo. Ela fez um rearranjo. Ao contrário do que possa parecer, ela está corretíssima, porque ela está respeitando o tempo de sono dela e certamente prevenindo consequências de dificuldade de estender. São 2h47, infelizmente a conexão travou mais uma vez, mas a gente vai seguir conversando com o doutor Luciano Drager, ele que tem certificação em medicina do sono, e eu estou trazendo esses relatos da nossa audiência que mostram, né, como as pessoas têm realmente dificuldade para dormir, os mais variados relatos, e tem essa questão, né, que a Priscila relatou que já tem esse hábito, né, um hábito que ela foi adquirido. Tem outras ouvintes participando. Se o doutor já estiver reconectado para falar conosco, a gente vai avançando. Neto, você me dá um ok, então, que eu tô lendo aqui os recadinhos, porque, olha, esse assunto sempre rende bastante, viu? Muitas pessoas participando conosco e trazendo os mais variados relatos. E relatos que muitas vezes a gente ouve aí na nossa casa, com a nossa família, de pessoas que têm certas dependências. Doutor, retomando aqui a nossa conexão, chegou um outro relato aqui de um ouvinte dizendo assim: o meu marido nesse caso com rádio, né? E tem outros que só conseguem dormir se o quarto estiver totalmente silencioso. É verdade. Bom, primeiramente, desculpas por conexão. Nós temos aí situações onde rádio e televisão fazem parte da nossa rotina, inclusive no horário de dormir. Frequentemente relatamos isso, né? O que nós temos é que qualquer estímulo visual, principalmente, então a televisão, ainda mais com um conteúdo, dependendo do conteúdo que você está assistindo, você pode sim ter importantes impactos no sono. É claro que sempre nós vamos ouvir uma pessoa ou outra mencionar, mas para mim, uma televisão ligada é um bom sonífero, acaba induzindo o sono. Mas na média, na
população geral, isso acaba prejudicando. Eu entendo que existe variabilidade, depende muito também do conteúdo, da exposição que essa pessoa está tendo. O mesmo vale também para o rádio. Então, a recomendação geral é que essa pessoa evite a televisão e o rádio em volume baixo. Às vezes, se tiver também um conteúdo adequado, não um conteúdo que sugira violência, ainda mais nesse momento de guerra que estão passando, notícias desagradáveis, pode eventualmente ajudar a pessoa realmente a dormir. No exemplo específico, quando esse mesmo rádio atrapalha a esposa, uma solução para isso, se realmente o paciente não consegue dormir, a pessoa não consegue dormir se não ouvir o rádio, é essa pessoa, a esposa, dormir antes. Né? Ela induzir o sono antes e depois o marido pode, com um rádio muito baixo, né, acabar usando esse rádio como motor. O principal problema das mídias é realmente o efeito da luz. Então, é a televisão, é o tablet, é o celular à noite conectado, é que acaba inibindo a liberação habitual da melatonina e pode influenciar no padrão de sono normal. Outro relato que chega aqui de uma ouvinte que está dizendo que há 10 anos ela toma medicação para dormir, doutor. E agora ela está tentando se livrar dos medicamentos. A minha dúvida é a seguinte, se é possível, né, que a gente durma bem, apesar de ter aí os medicamentos. Como que eu posso te contextualizar a minha dúvida de uma maneira que é assim? Muitas pessoas lutam, de fato, para se livrar dos medicamentos, mas muitos dependem dos medicamentos e veem isso como algo positivo. É normal ter que tomar medicamento, doutor, para induzir esse sono, para ter uma boa qualidade, porque tem pessoas que realmente não conseguem. Essa é a minha dúvida, inclusive com relação a essa nossa ouvinte, né, que está dizendo aqui que está tentando se livrar desses medicamentos há algum tempo. Nos casos, Mariana, que a pessoa tem uma insônia crônica, uma insônia de difícil controle, e ela muitas vezes vai precisar de medicações. Nós, atuando nessa área, nós estamos sempre procurando avaliar a boa indicação e a retirada também dessa medicação ao longo do tempo. É claro que nós temos casos mais tranquilos, em que além das medidas que nós chamamos medicamentosas, a nossa atuação na melhora da higiene do sono, na terapia cognitivo-comportamental, que é uma técnica que nós usamos aí com a participação da psicóloga para o manejo da insônia, ajuda muito a tirar as medicações. Então, o que nós temos para essa paciente? A retirada de uma medicação, ainda mais por anos, não deve ser feito por conta própria. Não é para tirar de uma vez só essa medicação, porque a falha, a recidiva dessa insônia, essa piora do padrão do sono vai ser quase imediata. Ela precisa ser feita com um profissional qualificado, com uma abordagem integrada, tanto não medicamentoso, quanto com medicação que vai ajudar na transição da retirada deste outro medicamento, porque já existe certamente uma dependência química importante. Então, o grande mensagem que eu quero passar para vocês é: não é incomum o médico, uma médica, prescrever uma medicação para insônia. Só que esse tratamento não é ad eterno. O médico, a médica, precisa reavaliar esse tratamento, considerar outras condições, tratar a ansiedade, tratar a depressão, modificar o ambiente que está sendo um grande gatilho para a perpetuação da insônia, para que você possa não depender cronicamente de medicações para dormir. Doutor Luciano citou aí nesses pontos da entrevista essa expressão da higienização do sono. Eu acho que muitas das pessoas que participaram podem começar fazendo essa observação e essa higiene do sono, né, doutor, para tentar melhorar essa condição. Exatamente. Eu acho que nós precisamos entender que o nosso corpo não é igual a uma tomada liga e desliga. Nós precisamos dos chamados sinalizadores, que mostra para o nosso corpo a transição do nosso período de maior atividade, da exposição da luz, que é o dia, para o período que nós vamos repousar, nós vamos descansar, e com importantes funções do sono, consolidar a memória, aprendizado, remover as toxinas, sim, do cérebro. Hoje nós sabemos que durante o sono é que existe também a remoção de toxinas que são produzidas durante o dia no nosso cérebro e que vai ter benefícios futuros na cognição, na performance, na memória, etc., ao longo do tempo. Então, entender que nós não podemos
só prescrever medicamentos. Eles estão indicados para uma parte das pessoas com problemas de sono. Nós precisamos fazer uma boa higiene do sono. E em casos de distúrbios do sono específicos, novamente eu volto aqui a chamar a atenção do ronco, da apneia, tem um tratamento específico para a apneia do sono. Então, vamos investigar. Dormir mal não é normal. Nós precisamos investigar, entender o que está causando esse processo de dormir mal, para que você possa ter um grande salto de qualidade de vida e valorizar esse importante período. Acabem com aquela mensagem errada, que é verdadeira fake news, de que dormir é perda de tempo. Pelo contrário, é ganho de tempo, de vida, de qualidade de vida. Essa é a mensagem que nós precisamos ter. Doutor, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Muitas pessoas participaram aqui trazendo esses relatos e a gente pode ter essa troca, então, com muitas orientações. Agradeço sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? Boa tarde, é sempre um prazer. À disposição. Tá aí, olha, às 2h mais 55, a gente conversando com o Dr. Luciano Drager. Ele é cardiologista e tem certificação em medicina do sono e trouxe informações com relação à boa qualidade do sono e avaliando, inclusive, esses dados da pesquisa feita pela ResMed. A gente falou sobre esse assunto e observe, viu, com relação à questão do seu sono em particular, todos esses relatos que a gente trouxe aqui, vamos tentar trazer essa higiene do sono em primeiro lugar, né? Para dar uma limpa e verificar se a gente consegue dormir melhor desse jeito. Ó, são 2h mais 56 agora. Deixa eu mandar um abraço então para quem participou aqui, viu? Não fui citando todos os nomes, às vezes as pessoas não gostam de se identificar por conta de questões específicas, mas mandou recado de boa tarde aqui a Inês Silva, a Priscila Pires, o Fernando tá acompanhando o programa também. Um abraço